O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos aqui com o diálogo de Jesus com Nicodemos, com esse chefe do povo de Deus, com esse doutor da lei. E Jesus aqui faz mais uma afirmação que, como nós ontem refletíamos a respeito da ação do Espírito Santo e da necessidade de nós suplicarmos o Espírito Santo, até deixei para vocês uma tarefinha, de vocês rezarem a sequência de Pentecostes. Pois bem, então hoje Jesus diz, ele repete: vós deveis nascer do alto. O vento aqui, o pneuma, Jesus faz referência ao Espírito Santo. O vento, quer dizer, assim como acontece com o vento criado, acontece também com o vento eterno, com o Espírito Santo. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Então, essa afirmação de nosso Senhor, que nós podemos ouvir o ruído do vento, que nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, nós podemos perceber a ação do Espírito Santo. Isso aqui, meus irmãos, é essencial não só para a conversão, mas como também para o progresso espiritual. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, nós percebemos qual é a vontade de Deus para nós. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, nós percebemos o que é desagradável a Deus em nós. Então é necessário ouvir o Espírito Santo, perceber, como diz aqui, o ruído do vento em nós. E como é, meus santos, que nós percebemos a voz do Espírito Santo em nós? Santo Tomás de Aquino, ele diz que naqueles que não estão em estado de graça, a voz do Espírito Santo pode ser percebida, ouvida na palavra de Deus e por meio do pregador. E naqueles que estão em estado de graça, a voz do Espírito Santo pode ser ouvida na palavra de Deus e na pregação e na voz do pregador, mas também no íntimo de si mesmo. Isto é, podemos ouvir dentro de nós a voz do Espírito Santo que nos impulsiona. Nós, lendo aqui os Atos dos Apóstolos, nós ouvimos já e iremos ouvir tantas outras vezes Pedro e Paulo falando: o Espírito e nós decidimos
o Espírito me impediu de ir para tal lugar. Isto é, com a ação do Espírito era com toda a desenvoltura, com a voz do Espírito era ouvida com toda a clareza por aqueles homens de Deus. E quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos o quanto isso é real na vida dos santos, o quanto eles percebiam a voz de Deus. E aqui, meus irmãos, nós quando olhamos então para a nossa vida, nós percebemos que nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus na palavra escrita, na palavra do pregador e no Espírito Santo que fala em nós. Porque muitas vezes, e não são poucas, há uma batalha espiritual dentro de nós, uma agitação, um acúmulo de ruídos que de alguma maneira nos impedem de ouvir a voz de Deus. Ruídos exteriores e ruídos interiores. Isto é, você vem para a missa, imagine como é algo que deve nos levar a pensar. Isto é, você vai à missa, você ouve as leituras, você ouve o Evangelho, e muitas pessoas são capazes de voltar para casa e não se recordar do Evangelho que foi proclamado. Isto é, não estava aberta a ouvir a palavra de Deus por meio da proclamação das leituras e de uma maneira especial do Evangelho. Por quê? Porque está perturbada. Ela vem, vamos aqui falar dos ruídos exteriores. Então, às vezes, problemas em casa, às vezes, agitações no meio do caminho que fazem com que ela chegue já à igreja agitado interiormente. Às vezes o próprio ambiente da igreja não favorece, isso é, barulho, uma liturgia agitada que impede de a pessoa ter mais facilmente a capacidade de se interiorizar. E os ruídos exteriores, quando a pessoa traz os seus problemas, as suas preocupações, os seus outros interesses. Então ela já chega à igreja trazendo tantas outras vontades, tantas outras ocupações, que a impedem de dizer: eu cheguei aqui e o meu tempo é totalmente reservado para Deus. Então não pensem vocês que essas agitações são simplesmente espontâneas. Quando você se decide, por exemplo, a vir à igreja, e aí parece que tudo acontece para que você se agite e ou venha agitado ou nem sequer consiga ir à igreja. Existe ali também, não poucas vezes, uma luta espiritual. Você se propõe a acordar cedo e vir à missa naquele dia, e exatamente naquela noite você tem uma noite agitada, e você, por causa do cansaço, você tende a dizer: eu vou amanhã, eu vou em um outro dia. Então, como que, dentre tantas outras armas espirituais que nós podemos utilizar, eu gostaria de hoje, como estamos rezando a missa votiva em honra aos santos anjos, eu gostaria de falar um pouco dessa arma espiritual que Deus nos concedeu e que nós precisamos utilizar: o auxílio do nosso anjo da guarda. É fé católica que cada um de nós tem um anjo da guarda. Imagine, o meu anjo da guarda é único. Ele nunca serviu a uma outra pessoa, nem servirá. O meu anjo da guarda, Deus concede um anjo da guarda até a uma criança que viva
apenas alguns instantes, aquela criança já tem um anjo da guarda. Aquela criança ali na barriga da mãe, ela já tem ali um anjo da guarda que vela por ela. Aquele espírito poderosíssimo criado por Deus. Pois bem, então para nós, que estamos lúcidos, conscientes, crescidos, nós precisamos então pedir o auxílio do nosso anjo da guarda nesta batalha. Porque sim, uma outra coisa, o meu anjo da guarda não é que quando Deus me criou, quando eu fui concebido na barriga da minha mãe, Deus criou o meu anjo da guarda. Não. O meu anjo da guarda foi criado lá no início da criação, e ele lutou contra Satanás e venceu. Os nossos anjos da guarda, eles lutaram contra Satanás juntamente com São Miguel, e ele venceu. Ele não se deixou seduzir pelo diabo. Então ele é fiel, ele é valoroso, ele foi vitorioso, e ele foi designado para me guardar, proteger e me levar para o céu. Então nós precisamos pedir o auxílio do nosso anjo da guarda para que haja. Você vem à missa, você pede ao seu anjo da guarda que você seja sensível à voz do Espírito. Você percebe uma perturbação, seja uma perturbação exterior, problemas em casa, problemas no trabalho, sejam perturbações interiores, tentações, uma agitação espiritual, e você pede ao seu anjo da guarda a proteção dele, o auxílio dele, para que aquela oração, aquele texto que você vai rezar, a missa que você vai participar, que ela seja frutuosa na sua alma. A Eucaristia que você vai receber, que você receba com mais piedade e com mais devoção. Imagine você, digamos que você comungue bem, eu espero que você comungue bem, mas você pode comungar muito melhor, com muito mais piedade, com muito mais fruto espiritual, repercussão de fruto espiritual na sua vida. Então você vai participar da Santa Missa e você pede ao seu anjo da guarda a graça de ouvir a palavra de Deus como aquilo que ela é, palavra de Deus, de você ouvir na voz, melhor ainda, você já sai de casa pedindo a Deus a graça de o pregador falar no Espírito, e você pede também a graça de ouvir aquilo que o Espírito, por meio do pregador, vai falar. Então, de modo que, você percebe, você está, quando você tem esse relacionamento constante com o seu anjo da guarda, você está sempre na presença de Deus. Não é uma realidade simplesmente comunitária, social, eu vou à missa, eu me reúno com as pessoas. Não, é uma realidade profundamente espiritual. Eu já saio de casa me preparando espiritualmente, e durante todo o meu dia, de eu pedir ao meu anjo da guarda que me recorde aquilo que eu ouvi na Santa Missa, mas não apenas aquilo que eu ouvi nesta Santa Missa, mas aquilo que eu já ouvi de espiritual, e que Deus, por meio do meu anjo da guarda, reacenda aquilo na minha memória. Eu acho que já aconteceu isso com vocês, de num dado momento da vida, de vir à sua memória uma palavra um dia ouvida, um conselho um dia recebido, um trecho de um livro espiritual que um dia foi lido, e num dado momento aquilo como que se desperta no seu coração, e você vê aquela verdade de uma maneira nova, e aquilo acende o seu coração, aquilo predispõe a uma maior generosidade com Deus. Então você pedir, porque embora você esqueça tudo o que você já ouviu,
E é claro, nós não temos como guardar na memória tudo aquilo que nós já ouvimos. Infelizmente, nós temos a tendência de guardar as coisas ruins que nós já ouvimos e vivemos. Guardamos com mais facilidade essas coisas. Mas pedir ao nosso anjo da guarda que ele nos recorde aquela palavra que um dia foi ouvida por mim, mas que eu esqueci. Ou aquela palavra que um dia o Espírito Santo falou a mim, mas eu, tão agitado, não percebi a sua voz. Que o meu anjo da guarda, como que me recatequize, que ele me ensine novamente aquelas verdades a respeito de Deus, que um dia foram vivas no meu coração, e que me levavam ao fervor, à devoção, à piedade, à imediata disponibilidade à vontade de Deus, à generosidade na entrega, e que devido ao passar do tempo e às minhas distrações e superficialidade, eu fui me esquecendo daquelas realidades. Então que venha, que o meu anjo da guarda me recorde novamente. Então, meus santos, nós precisamos ter esse contato constante, porque não tenhamos dúvidas, como Deus quer nos salvar, e Deus quer nos salvar mesmo, como Deus quer que nós sejamos santos, e que nós sejamos santos de verdade, que o amemos de verdade, que o amemos muito. Nós precisamos estar atentos, porque Deus constantemente está nos falando, Deus constantemente está nos instruindo. Se nós estivermos em estado de graça, repito, para quem não está em estado de graça, a voz privilegiada de Deus é na palavra proclamada e na voz do pregador. Mas naquele que está em estado de graça, nós além disso temos essa ação constante do Espírito Santo. Então nós precisamos pedir o quê? Meu anjo da guarda, ajuda-me a ser atento, a ter ouvidos de quem ama. Quando nós amamos uma pessoa, nós estamos sempre atentos à sua voz. Quando uma pessoa é importante para nós, nós estamos ali com os olhos quase que fixos naquela pessoa, porque ela é importante para nós. Então peçamos ao nosso anjo da guarda que nos ensine como é importante estar com os ouvidos atentos à voz do Espírito. Como é importante que Ele nos ensine esta fineza, essa delicadeza espiritual, de modo que nós percebamos os sinais de Deus. Quantas vezes nós pedimos a Deus algum sinal, nós estamos para tomar alguma decisão, e nós pedimos: Senhor, me dá um sinal. E às vezes Deus dá o sinal, muitas vezes Deus dá o sinal, mas você está tão desligado das coisas espirituais, que você não percebe os sinais de Deus, os sinais da vontade de Deus para a sua vida. Então o Espírito, o seu anjo da guarda, ele lhe foi dado para isso também, para lhe dar essa fineza espiritual, essa delicadeza de alma, para que você em tudo você possa ver a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e ver os sinais de Deus na sua vida. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído. Que o nosso anjo nos ajude a ter os ouvidos sempre atentos aos ruídos, à voz de Deus, do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.